Este é o Inova Social Vozes. Direto do Summit Aliança Empreendedora há 20 anos, este é o Inova Social Vozes, a série especial do nosso podcast com diálogos sobre os caminhos para um Brasil mais justo e produtivo. Nesse episódio recebemos Janaína Gracieli, fundadora do Instituto Mulheres Incríveis, e Mari Pena, fundadora do Herdeiras Café e Prosa, uma iniciativa que promove o empoderamento feminino por meio do empreendedorismo e da capacitação. Janaína, Mari, sejam bem-vindas. Obrigado. O nome Mulheres Incríveis já diz muito, mas eu tenho certeza que tem uma história muito maior por trás desse nome, então eu queria entender como que surgiu e qual que é a missão que move. Eu sempre quis trabalhar com mulheres, porque eu vejo que a força feminina, ela tem um poder incrível, mas as mulheres ainda não têm noção de tanto que elas são incríveis. Então, assim, a gente pode ser incrível na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, da nossa família, sendo dona de casa, sendo mãe. E muitas mulheres acham que para ser incrível tem que ter uma bela profissão, tem que fazer coisas assim inimagináveis, mas não. E aí, tem 2 anos atrás, eu quis muito lançar um evento onde esse evento teria... A mulher ia chegar cedo e ela ia passar o dia e ir embora com uma outra perspectiva. E eu consegui realizar esse evento, que se chamou Mulheres Incríveis. Então, as mulheres chegavam de manhã, tinha uma recepção maravilhosa, tinha um café da manhã, aí elas recebiam um presente, chegava na cadeira dela tinha um produto de beleza, que muitas vezes as mulheres que trabalham esquece delas próprias. Aí a gente deixou um livro de empreendedorismo e nesse dia a gente fez mais de 28 palestras. Foi um dia inteiro de palestras. Então a gente falou em todos, sobre mulheres, sobre empreendedorismo, sobre maternidade, sobre a mulher se cuidar. E no final a gente teve drinks e um baile. Então as mulheres que passaram esse dia, elas nunca mais esqueceram. E aí eu falei, gente, mulheres incríveis, então vai ser. E aí eu corri atrás para poder montar o nosso instituto. E Deus colocou uma pessoa na minha vida maravilhosa e falou assim, olha, eu vou te ajudar nesse instituto. E aí a gente abriu o instituto chamado Mulheres Incríveis. E ela falou, olha, eu vou ser a sua retaguarda, você vai lá, faz um evento, faz outro evento. Se não tiver dinheiro, eu banco para você trazer essas mulheres para nós. E assim começou. Aí nós lançamos o primeiro evento, Agosto Lilás. O mês de consciência contra a violência doméstica. Aí a gente fez um evento e uma campanha. Aí nós já viemos com setembro amarelo. Muitas mulheres, muitas pessoas se suicidam e não falam nisso. Aí a gente fez um evento Setembro Amarelo, as mulheres com palestras. Logo depois a gente fez um Outubro Rosa, que é um mês de conscientização do câncer de mama. Nós fizemos um evento. E todos esses eventos sendo gratuitos e convidando as mulheres para participar. E coincidiu que nesse mês eu lancei esse livro, Mulheres Incríveis. E esse livro a gente fala de 38 mulheres que superaram a violência doméstica. Elas conseguiram dar voz e colocar aqui no livro. Então, tem muitas mulheres que conseguiram sair da violência doméstica depois que lançaram esse livro, que estão aqui as histórias. Aí a gente lançou em novembro. Em dezembro a gente fez uma bela confraternização e já está mantendo esse ano com um novo projeto que fala agora de maternidade e empreendedorismo. Porque eu sou mãe, eu sou empreendedora e se você não tiver uma rede de apoio, você não consegue trabalhar. É muito difícil. E a gente precisa ter uma rede de apoio. Para a mulher, para ser empreendedora. Eu tive uma rede de apoio que quando eu comecei, mas mesmo assim eu criei 3 filhos dentro de um carro de mensagem, porque eu tinha aqueles carros que faziam aquelas propagandas. Então assim, eram os meus 3 filhos criando ali dentro, abrindo loja 8 da manhã, fechando loja 8 da noite, eles dormiam dentro do carro, mas eu tinha alguém para me ajudar a buscar na escola, meu pai para abrir a loja, quando eu não podia abrir, eu tinha uma rede de apoio. E essas mulheres que não têm? Como elas fazem? E então eu falei, não, gente, a gente precisa ter um instituto, por quê? Vamos capacitar essas mulheres, vamos poder ser a rede de apoio que elas precisam, porque às vezes elas precisam de tão pouco para começar e mesmo assim elas não têm. Eu falo isso porque minha filha se tornou empreendedora
ela não imaginava ser empreendedora. Com uma ideia que a gente fez uma viagem, ela viu uma ideia de um combo. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu emprestei R$ 100 para ela. Ela começou, foi no mercado, comprou as coisas, vendeu 10 combo. Ia lá, comprava mais, vendia. Então, assim, ela começou com R$ 100. E hoje ela trabalha com doces, com bolo, com combos de petisco. Mas ela teve esse apoio que para mim não foi nada, mas para ela foi muito. Então a gente vê quantas mulheres que precisam de um apoio desse. Então a gente quer, do Instituto, ser essa rede de apoio para essas mulheres que não têm com quem contar, né? E eu falo sempre isso, a gente precisa nos ajudar. As mulheres precisam estar, né, à frente de muitos projetos para poder se ajudar, sem competir, sem querer ser uma melhor que a outra. Não, só ajudar, porque às vezes elas precisam de tão pouco, essa precisou de R$ 100. E a gente não tem noção de quantas mulheres estão, né, precisando de ter alguém assim, forte, que possa poder ajudá-las. Janaína, você falou sobre essa questão de ser mãe, do apoio à sua filha. Eu queria trazer um dado aqui. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, o Empreendedores e Seus Negócios 2024, 73% das empreendedoras brasileiras são mães. E mais de 68% afirmam que seus filhos vieram antes delas abrirem o negócio. Esses números indicam que muitas mulheres fazem ali a maternidade é um catalisador para empreender, né? Seja por uma necessidade, uma flexibilidade. Queria escutar um pouquinho como que o Instituto Mulheres Incríveis tem apoiado essas mães empreendedoras na sua jornada, considerando os desafios que são específicos que elas enfrentam. Você contou aí da sua filha, você apoiou a sua filha. Como que o Instituto apoia essas outras mães? O nosso instituto ele só está com 1 ano, então a gente ainda não consegue receber verba, não consegue receber emenda parlamentar. Mas a gente faz um evento mensalmente, né, patrocinado por essa empresa, por essa patrocinadora que me trouxe, que me deu de presente o instituto, onde a gente conversa com essas mães, né, e fala, olha, vamos ter uma... Aí o que a gente faz? Ela mesma, por conta própria, teve um evento que precisavam de 10 mãezinhas, precisavam de enxoval. Ela foi lá e comprou os enxoval. Aí tem uma outra mãe que precisa, que faz alimentos para ajudar pessoas. Ela foi lá e comprou aquele monte de frango para fazer uma galinhada. Então a gente vai ajudando conforme que ela pode, a gente pode, até a gente conseguir, né, uma verba de uma ajuda do governo para a gente colocar uns cursos profissionalizantes dentro do Instituto. Ele é novo, mas o apoio que a gente está dando mesmo, pessoal, em 1, em 2, em 3, em 10, a gente já ajudou mais de 10, 20 mulheres, assim, sem ajuda, só nós mesmos. E já vem fazendo a diferença, e a gente já vem vendo a diferença, né? Como o Instituto é novo, a gente ainda não tem o recurso. Mas a gente tem a vontade. E outra coisa, a gente põe nos nossos grupos, olha, tem uma mãezinha que está precisando de algo. Aí uma vai lá e fala, eu vou dar uma cesta, eu vou ajudar a fazer uma compra. Tem uma outra que tem filhos atípicos, eu preciso de uma consulta. Aí uma indica onde pode fazer a consulta gratuita, um psicólogo. Então a gente vai montando essa rede, né, de apoio entre as mulheres do Instituto. Mari, você participa do Instituto e você tem um grupo de mulheres, né? E um mundo em que redes de apoio podem fazer toda a diferença para o sucesso de quem empreende, que atitudes simples podem fortalecer essa jornada das mulheres empreendedoras? Que mensagem você gostaria de deixar para quem quer contribuir de uma forma ativa e consciente para esse ecossistema? Então, eu faço parte desse grupo que eu conheci, das Mulheres Incríveis, desde o ano passado, né, 2024, que uma amiga me convidou e eu achei bem relevante a participação como empreendedora. Eu era decoradora, atuava nessa área e secretária executiva. Mas desde 2013, quando eu tive uma decepção muito grande, separação, que me deixou com depressão, pânico, eu vi a necessidade de estar com alguém, eu não tenho família em Brasília, estar com alguém para conversar, para desabafar, além do tratamento, né, com psicólogo e psiquiatra que eu tive que fazer. E isso foi me moldando, né, foi me ajudando muito, esses bate-papos, esses encontros. E
e foi crescendo também, tornando assim rico para todas as mulheres, porque as mulheres empreendedoras, as mulheres mães, as mulheres donas de casa, as mulheres esposas, elas necessitam de um investimento, né, para si próprio. E aí a turminha lá, as mulheres, nós batizamos esse encontro de café e prosa. E aí depois veio a pandemia, parou tudo, né? E aí eu estava com uma depressão bem forte, sabe? Bem atacada mesmo. E eu senti necessidade, assim, de ter alguém comigo, assim, porque foi o luto da minha mãe. Eu perdi minha mãe em Uberlândia e estava aqui sozinha, 2 filhas, né? E aí estava meio parado nossos encontros. E eu convoquei essas mulheres, né, para a gente estar junto, se fortalecendo. E aí veio a ideia, né, porque foi crescendo muito o grupo desde 2022, e veio a ideia de Herdeira Café e Prosa, porque nesse grupo a gente empreende na vida das mulheres que estão com depressão, que estão sozinhas, a maioria são aposentadas ou não trabalham, poucas estão ativas ainda, né? E nesse mundo assim do empreendedorismo, não só profissional financeiro, né, mas eu vi um leque, né, para empreender na vida dessas mulheres que sente sozinha, que sente a necessidade de estar com uma amiga, né? Então a gente tem um encontro uma vez por mês, cafeteria, ou salão de festa, ou casas de cada uma, e tem ajudado muito as mulheres, né? Incentivado e melhorado. Uma estava parada há mais de 2 anos, que ela é psicóloga. Depois dos nossos encontros, ela já voltou ativa. Nosso grupo temos umas 6 psicólogas, todas assim ativas, ajudam uma a outra. E então estão surgindo desse encontro, desse grupo, mulheres empreendedoras que estão fazendo bem para elas, para a família e para a sociedade. Mari, para a gente encerrar nossa conversa, tô fazendo uma pergunta aqui para todos os participantes, e eu queria perguntar para vocês: inovar com impacto social passa por? Passa por muita luta, passa por conhecimento, passa por ter apoio, né, de alguém, tudo isso. E você, Janaína? Inovar com impacto social passa por? Lutas, muitas lutas, resiliência, paciência e não desistir nunca. A gente não pode desistir. E eu sou aquela pessoa que, apesar de todas as dificuldades, as diversidades, eu durmo cansada, desesperada, mas no outro dia eu falo, não, a luta continua e a gente não pode desistir. Janaína, Mari, queria agradecer pela conversa. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até já!